Vamos ao primeiro exemplo. Este primeiro exemplo ele está no livro da Marta Reis e é muito bom este exemplo, então nós vamos utilizar ele. Sobre a propanona. Eu não vou falar todo o enunciado do exemplo porque nem caberia aí no quadro tão pequeno que é, né? Então vamos lá. Propanona. A propanona é o nome correto, vamos dizer, o nome científico da acetona. Então a propanona é conhecida popularmente como acetona, o nome comercial é acetona, mas o nome científico é propanona. A fórmula que não vem ao caso aqui, né, no momento, mas nós temos 3 carbonos ligados e o carbono do meio está ligado a um oxigênio por uma dupla ligação. Então essa aqui é a fórmula condensada, né, ou a fórmula molecular. Nós temos C3, ou seja, 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Bom, vamos continuar. Propanona, C3H6O. Pura é um líquido volátil, incolor, inflamável, moderadamente tóxico, de sabor adocicado e cheiro agradável. Um ser humano pode perceber o cheiro da propanona diluída no ar na concentração de 1,6 ppm. A análise de uma amostra de ar de determinado ambiente revelou que existe 0,00015% de volume da propanona no ar, né? Uma pessoa, ao entrar no ambiente, vai perceber o odor da propanona, ou seja, vai perceber o cheiro da acetona no ar. Eu sempre tenho dito a vocês que devemos equacionar o exercício. Significa o quê? Colocar os dados que o exercício oferece e deixar em condições de resolver. Se você colocar os dados de uma maneira organizada, provavelmente isso vai facilitar bastante a sua compreensão. Então vamos lá. Primeiro, propanona. Até a fórmula a gente pode colocar aí, em vez, por exemplo, de acetona, colocar essa fórmula aqui. Mas eu prefiro colocar o nome acetona, né? Então, pura. Não interessa para nós muito no momento. É um líquido volátil. Isso quer dizer o que, volátil? Evapora com facilidade. É incolor, não tem cor. É transparente, translúcido. É inflamável. É moderadamente tóxico. Isso é interessante, porque as mulheres utilizam como para limpar as unhas, para diluir o esmalte. E não é muito tóxico, mas é um pouquinho. Então, sempre que utilizar ele, de preferência em ambiente bem ventilado. De sabor adocicado e cheiro agradável. Bom, de tudo isso aí, nós não vamos utilizar no nosso cálculo praticamente nada. Então, é por isso que é importante a gente saber o que fazer. Vocês vão ver que são várias linhas, né? Aqui no livro está 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Nós vamos utilizar poucas informações dessa linha, então nós temos que saber extrair o que é importante para que a gente consiga resolver. E aí, continuando, um ser humano comum pode perceber o cheiro da propanona, ou seja, da acetona diluída no ar, na concentração mínima de 1,6%. O que significa esse primeiro item que eu anotei? Que ele é importante. Percebe o cheiro no ar no mínimo de 1,6 ppm. Isso significa que abaixo deste valor, a pessoa não consegue perceber o cheiro. Neste valor aqui, 1,6 ppm, a pessoa consegue. Então, abaixo, tipo 1,5 ppm não consegue. 1,6 consegue.
Logicamente, isso uma pessoa que não tem problema igual eu, que tenho rinite alérgica, que aí tem que ser uma quantidade muito maior. Mas se uma pessoa não tem problema de saúde, nós estamos dizendo isso uma condição ideal. Uma pessoa bem de saúde, ela consegue perceber até 1,6. Abaixo disso aí não consegue. Então, continuando. A análise de uma amostra de ar de determinado ambiente revelou que existe 0,00015% de volume de propanol. Ou seja, existem aparelhos que eles sugam o ar de um determinado ambiente, isso é muito utilizado pela CETESB em São Paulo, e aí eles analisam e dizem quais são as substâncias que estão dissolvidas no ar. Aparelhos bem sofisticados. Neste caso, sugou-se uma quantidade de ar de um ambiente, percebeu-se que ele tinha, de todo o ar presente lá, 15% era de, quer dizer, 0,00015% era de acetona. Continuando, uma pessoa ao entrar no ambiente vai perceber o odor da propanona, vai perceber o cheiro. O odor é o quê? Cheiro. A pessoa, ao entrar no ambiente, vai perceber o cheiro. Aqui no livro, na verdade, está odor, né? Eu coloquei cheiro, é a mesma coisa. Então a pergunta é essa: a pessoa entrou no ambiente, ela vai perceber? Uma pessoa normal que percebe o cheiro normal, né? Considerando que ele tem 0,015%? Então essa é a pergunta. Para que você consiga responder a questão, você pode fazer tudo. Você não respondeu esse terceiro item, não respondeu a questão, perdeu tudo. Então vamos aí ver o que significa isso. O exercício informa 1,6 ppm de acetona, é o mínimo que a pessoa consegue perceber no ar. O que significa esse 1,6? Primeiro, ppm é partes por milhão. Isso significa que de 1 milhão de partes, a pessoa consegue perceber 1,6, que é de acetona. Lembrando que os gases devem ser expressos em volume, como é o caso aí, está em ml, né? Em volume. Então nós colocamos 1,6 ml para acetona e 1 milhão para o ar, ou seja, de 1 milhão de ml presente no ar, 1,6 ml é de acetona. Aí fazendo uma revisão, né, de o que significa volume, 1 litro corresponde a 1000 ml. Nós sabemos também que 1000 ml é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos. 1 milhão de ml corresponde a 1 metro cúbico. Vocês se lembram de que para a gente calcular o volume a gente multiplica comprimento vezes largura vezes altura. Então, uma caixa de água que seja completamente quadrada, suponhamos que ela tenha 1 metro de comprimento, 1 metro de largura, 1 metro de altura, ela vai ter 1 metro cúbico, né? Se você calcular em centímetros cúbicos, né? Então vai dar 100 vezes 100, vai dar 100 vezes 100, vai dar 10 mil. 10 mil vezes 100 vai dar 10 milhões de centímetros cúbicos. Então, 1 metro cúbico é a mesma coisa que 10 milhões de centímetros cúbicos ou 10 milhões de ml cúbico. Vamos transformar aqui o ppm em porcentagem para a gente comparar com a pergunta feita de que se a pessoa... a pergunta que fala que se o ar tem 0,015% e pergunta se a pessoa vai sentir ou não. Bom, então nós temos 1,6 ppm, o que significa que em 1 milhão de partes de ar nós temos
1,6% de acetona, que é o mínimo que a pessoa consegue sentir. Lembrando que quando se trata de substâncias envolvidas aí na fase líquida ou na fase gasosa, deve ser considerado 100 partes. Tipo, em 100 partes de uma substância, quantas partes nós temos de um determinado soluto? Que no nosso caso aqui é a acetona. E considerando que 100 partes nós podemos fazer a comparação com 100%, em 100% de ar, ou em 100 partes de ar, que também poderia ser 100%, né? Nós temos quanto por cento de acetona? Esta seria a pergunta. Então, fazendo a montagem aqui, 1,6% de acetona de 1 milhão de partes de ar. E se eu tiver 100 partes, qual vai ser a quantidade de acetona? Aí vai ser expresso o valor em porcentagem. Isso aqui se transforma numa regra de 3 simples ou simplificação de fração. Podemos aqui na parte da montagem cortar os zeros? Deve, que vai facilitar bastante. Então aqui ficou 1 e aqui ficou 10 mil. Então, x vezes 10 mil corresponde a 10x. 1 vezes 1,6, 1,6. X é igual a 1,6 dividido por 10 mil, que vai dar 0,016%. Como nós calculamos em cima de 100 partes, isso seria em termos de porcentagem. E aí vamos comparar, você pode fazer isso aqui tudo. Se você não responder, perdeu todo o trabalho. Aí a pergunta a ser feita é a seguinte: uma pessoa entrar no ambiente vai perceber o odor da propanona? Considerando que para a pessoa perceber o odor da propanona, o mínimo é 0,0016%, e no ar tem apenas 0,015%, então ele é menor do que 0,0016%. Concluindo, a pessoa não vai perceber o cheiro, porque ele está menor do que o olfato humano normal consegue perceber. Bom, vamos ao segundo exemplo. Vamos ler aqui, né, do jeitinho que está no enunciado, depois nós vamos ver como fazer para equacionar. A legislação exige que cada quilograma de sal comercializado contenha 0,01 ppm de iodeto, que é um menos aqui. Geralmente na forma de sal de NaI, que significa iodeto de sódio, para evitar o bócio. Indique a concentração de iodeto de sódio em gramas de NaI/T de sal, que deve ser utilizado para atender à legislação. Então vamos separar aí em partes para que a gente consiga entender o que está escrito e que também a gente consiga equacionar o exercício. Então vamos aí. A legislação exige que cada quilograma de sal comercializado contenha 0,01 ppm de iodeto. O que significa isso? Para cada 1 milhão de unidades, né, para cada 1 milhão de partes, 0,01 deva ser de iodeto, ou seja, de iodo com um elétron sobrando, né? Então, veja só, isso significa o quê? Que para cada 1 kg de sal deve ter 0,01 ppm, significa partes por milhão. Então, na forma de íon, de iodo, ou também iodeto na forma de NaI, né? Ou seja, a proporção 0,01 ppm significa que para 1 milhão de partes, 0,01 partes deve ser de iodeto. Vamos à continuação aí. Geralmente na forma de NaI, para evitar o bócio.
O bócio, também chamado de bócio endêmico ou papeira, é uma glândula, um desenvolvimento anormal da glândula tireoide que está aqui abaixo do queixo aqui, né? Finalidade é absorver o iodo que está na circulação sanguínea. E quando há deficiência de iodo na circulação sanguínea, a glândula se desenvolve para poder nutrir as necessidades do corpo. Aí, de repente, a pessoa desenvolve uma glândula exagerada, fica enorme, fica parecendo um papo enorme aqui abaixo do queixo. Isso incomoda e é bastante feio. Getúlio Vargas chegou à conclusão de que, como as pessoas utilizavam o sal de gado na preparação dos seus alimentos, ele aconselhou a população a não fazer isso e obrigou as empresas a colocar o iodeto no sal para consumo humano, para que, se a pessoa morasse numa região pobre em iodo e deveria ser utilizado o sal comercializado, que ele deveria ter o iodeto e evitar o bócio endêmico. Bom, aí fala, indique a concentração de iodeto de sódio em GDNAI/T. Significa o quê? Em gramas de iodeto de sódio por tonelada de sal. Então, isso aí significa o quê? Quantas gramas de iodeto de sódio deve ter em uma tonelada de sal para que atenda à legislação? Então, isso é o que importa para a gente, é o que nós vamos fazer, indicar a concentração de iodeto de sódio por tonelada de sal. Uma tonelada deve ter quantas gramas de... Uma tonelada de sal deve ter quantos gramas de iodeto de sódio? E lembrando algumas coisas em relação às unidades de medida, que 1000 gramas corresponde a 1 quilograma, 1000 quilogramas corresponde a 1 tonelada. Primeiro, temos que saber o que significa 0,01 ppm e menos. Significa 0,01 gramas, 1 grama de iodeto, que você não encontra na loja para comprar. Então, ele é colocado na forma de iodeto de sódio. Então, em 1 milhão de gramas de sal, para atender à legislação, deve ter 0,01 grama de iodeto. Então, vamos aos cálculos aí, né? 1 mol de iodeto de sódio, como que a gente calcula? Uma molécula grama, né, você tem um sódio e um iodo. O valor do sódio expresso em gramas, se você olhar na tabela periódica, é 23 gramas. Do iodo é 127. Como tem um de cada, somando os dois, a molécula, o aglomerado iônico, dá 150 gramas. Ou seja, uma molécula ou um aglomerado iônico de iodeto de sódio dá 150 gramas. Então, a pergunta aqui é a seguinte: se em 150 gramas eu tenho 127 gramas de iodeto, a pergunta é, e 0,01 grama? Vou ter quanto de iodeto? Então, isso é uma regra de 3 simples, dá para calcular através dela aí. Lembrando que quando você tem as unidades medidas idênticas aí, você deve cortar. Então, a resposta vai ser gramas de iodeto. Multiplicando x vezes 127, 127x. 0,01 vezes 150 gramas, 1,5 gramas. E 1,5 dividido por 127 vai dar aproximadamente 0,0118, dá uma dízima periódica.
É muito comum e é aceitável arredondar aqui. Como o 8 está acima da metade, arredonda-se para o próximo número, aí que vai ser o 2. Então ficaria sendo 0,012 gramas ou 12 milésimos de 1 grama, né? A resposta. Então, concluindo, para que o sal esteja dentro dos padrões exigidos pela legislação brasileira, deve ser colocado a cada tonelada de sal 0,01 grama, 0,012 gramas de iodeto de sódio. Aqui está o terceiro e último exemplo. Isso aí se baseia num fato real. Bom, eu vou ler primeiro o enunciado do exercício e vocês prestem atenção porque fica difícil de escrever no quadro. Em uma amostra de 1 kg de um lote de salsichas em lata, os técnicos detectaram a presença de 300 mg de estanho. Levando em conta que é proibido comercializar alimentos contendo mais de 250 ppm de estanho em massa, conclua se esse produto pode ou não ser comercializado. Primeiro, nós temos que equacionar o exercício. O que significa isso? Anotar os dados que ele oferece. Então, vamos lendo e eu vou mostrando as anotações que foram feitas. Em uma amostra de 1 kg de um lote de salsichas. Então, aqui é o importante, 1 kg de salsicha. Os técnicos detectaram a presença de 300 mg de estanho. Detectado 300 mg de estanho na amostra. Levando em conta que é proibido comercializar alimentos contendo mais de 250 ppm de estanho, proibido comercializar alimentos mais de 250 ppm de estanho no alimento. Por quê? Porque acima desse valor, ele pode ser prejudicial ao organismo. Há uma dificuldade do organismo de eliminar metais pesados como estanho, chumbo, cádmio e outros metais pesados aí. E provoca problemas graves, sendo nervoso, coração, vai por aí afora, o estrago é grande. E aí, pede-se, conclua se este produto pode não ser comercializado. A salsicha da amostra pode ser comercializada, considerando que foi encontrado 300 mg de estanho. Então, nós temos que comparar esse 300 mg com esse 250 ppm. E aí, então, nós vamos fazer aí os cálculos. Então, primeira coisa a ser feita, 300 mg corresponde a quantos gramas? Porque é mais fácil transformar esse 1 kg em grama do que 1 kg em miligrama. Poderia, vai dar 1 milhão de miligramas. Mas fica muito grande. Então, a gente transforma esse miligrama em grama. 300 miligramas significa o seguinte, nós pegamos 1 grama, dividimos em 1000 partes, e esse 300 corresponde a 300 dessas 1000 partes. 1 quilograma é a mesma coisa que 1000 gramas. Nós vamos resolver então através da regra de 3 simples. Em 1000 gramas de salsicha, nós temos 0,3 gramas de estanho. Para transformar em ppm, a pergunta a ser feita é a seguinte: em 1000 gramas de salsicha, na realidade ppm é partes por milhão. Em 1 milhão de gramas de salsicha, qual vai ser a quantidade de estanho? Então isso aí é uma regra de 3 simples. Multiplica em cruz. Antes de multiplicar em cruz, podemos cortar os zeros? Sim, desde que seja a mesma quantidade em cima e embaixo. Então nós passamos a ter aí
e também elimina aqui a salsicha, né? Um dividindo o outro, não se representa. Então vai ficar aí x vezes 1, que é igual a x mesmo, e 1000 vezes 0,3, né? X vai ser igual então a 300 de Zn de zinco. O que significa isso aí? Significa que em 1 milhão de gramas, ou 1 milhão de partes, 300 partes é de zinco. Então, o ppm aí de 0,3 gramas é 300, ou seja, em 1 milhão de partes, 300 partes é de zinco. E aí a pergunta, essa salsicha pode ser comercializada? Considerando que acima de 250 ppm é considerada imprópria para consumo, 300 está acima. Então, ela não pode ser comercializada. 300 ppm é maior que 250 ppm, que é o limite máximo. Então ela é imprópria. Quando ocorrer isso aí, ela deve ser destruída, encaminhada para o aterro sanitário. Bom, gente, por 2 vezes eu me referi ao metal como sendo o zinco, não sei porquê, mas na realidade nós estamos falando da substância estranha que foi encontrada na salsicha, ou pelo menos na quantidade inadequada, é o estanho. Apesar de que o estanho, apesar de que o zinco, se for encontrado também em excesso, é prejudicial. O estanho, ele é utilizado geralmente para fechar a lata, ou no processo de solda. Mas se tiver em excesso, é prejudicial e o alimento deverá ser descartado, ok?